Boa noite, igreja. O Senhor abençoe você ricamente com a sua paz e com a sua graça. Amém? Como o pastor falou, nós passamos 6 semanas falando de amor com uma turma aí que variava aí próximo de 50 pessoas. Creio que essas aulas fizeram diferença na vida de muitas delas. E essa semana o pastor me surpreendeu, a mensagem já que seria pregada hoje já estava praticamente pronta. Ele disse, não, vamos pregar sobre o amando uns aos outros. Aí, obrigado, vou ter que começar tudo de novo. Mas aqui estamos nós para falar de amor e para falar sobre como é que a gente precisa crescer nessa área. Mas antes a gente vai orar. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, eu te louvo, Senhor Deus, porque eu não sou merecedor de estar aqui falando do teu amor, Senhor. Eu te louvo, meu Pai, porque há 57 dias, Pai, tu me livraste da morte, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu me dás a oportunidade de estar aqui agora, Senhor, para falar de como amar um ao outro, ao teu povo, Pai. Me usa, Senhor Deus, usa os meus lábios para falar aquilo que o teu Espírito Santo quer que seja falado, Senhor. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus, Pai. Amém. São 57 dias depois, há 57 dias eu estaria aqui pregando, quando eu sofri um acidente e o Senhor, pela sua misericórdia, me deu a oportunidade de continuar mais alguns dias aqui com vocês. Porque eu sei para onde eu vou quando Ele me levar, amém? Amém. Assim como você também sabe para onde você vai. Deus é amor. A mensagem de hoje vai falar os nossos corações amando uns aos outros. Deus é amor. E você sabe qual é a lição mais importante que Deus quer que você aprenda? Como amar as pessoas. Deus não quer que você saiba que você precisa amar. Deus quer que você saiba como amar. Que você precisa amar, todos nós conhecemos e sabemos. Mas como amar as pessoas? Como eu posso dar mais de mim para amar as pessoas? Amar as pessoas de forma incondicional não é fácil. Sabe por quê? Porque ela vai contra a minha natureza egoísta por natureza. Por isso que amar incondicionalmente é tão difícil. Vai contra a minha natureza. O amor incondicional, aquele amor que ama sem esperar nada em troca, ele não ocorre de forma natural. É preciso que ele seja exercitado diariamente. É preciso que você acorde todos os dias e diga, Pai, hoje eu preciso ser bênção, eu quero ser bênção na vida de alguém hoje. Pai, eu quero ser bênção na vida das pessoas. Ele precisa ser exercitado, porque nós gostamos mesmo de ser servidos. Nós gostamos mesmo de receber, mas nós gostamos muito pouco de dar do nosso tempo para as pessoas, de dar atenção às pessoas e de nos dedicar às pessoas, porque a nossa agenda é quase que inflexível. E hoje nós somos desafiados a aprender e a falar um pouco sobre desse amor um ao outro. Deus deu a sua vida inteira para que você aprenda a amar. O amor, ele vai durar para sempre. No céu nós vamos amar muito, gente. No céu nós vamos amar muito, mas nós devemos treinar aqui. Eu sei que deve haver algumas pessoas próximas a você, não aqui, né? Algumas pessoas com quem você se relaciona que você não tem vontade de amar. É provável que tenham pessoas próximas a você que você não tem vontade de amar. Mas eu quero que você hoje veja que, independente da sua vontade, Deus quer que você ame essa pessoa. Deus quer desafiar você hoje a amar aquele que não te ama. Porque se eu viesse para falar aqui para você de amar quem você ama, eu já poderia descer, porque isso você já faz. E às vezes nós não demonstramos amor nem por quem nós amamos, quanto mais por aqueles a qual a gente não gosta, nem gosta de estar junto. O texto base da nossa mensagem hoje está lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Os alunos de amando uns aos outros sabem de cor esse versículo. Ele diz assim:
Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Só nesses 2 versículos a palavra amor aparece inúmeras vezes, né? Só nesses 2 versículos a palavra amor já aparece inúmeras vezes. Meus queridos, Jesus ensinava aos seus discípulos poucas horas antes do momento crucial pelo qual ele tem a vida aqui. Jesus proferiu essas palavras poucas horas antes de Judas chegar e dar aquele beijo nele que entregava Jesus ao seu sacrifício. Aqueles momentos eram os momentos finais de Jesus com os seus discípulos. Ele aproveita esses momentos finais para dizer: amem uns aos outros. Jesus aproveita aqueles momentos derradeiros da sua vida ali com os discípulos, ali junto deles, para dizer: amem. Jesus chega para os seus discípulos e diz: eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Não é como você ama você mesmo, é como eu amei vocês. Discípulo ama um ao outro como Jesus ama. É um desafio muito grande, meu irmão, amar como Jesus ama. É um desafio muito grande. Poucas horas antes de Jesus falar essas palavras para os seus discípulos, ele estava lavando os pés deles. Se você for olhar o capítulo 13 de João, ele começa com Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Jesus começa dando o exemplo para eles. Inclusive os pés de Judas foram lavados. Como você reagiria se Jesus mandasse você lavar os pés daquele a quem você não quer nem olhar? Como você reagiria? É por isso que hoje nós vamos ser desafiados a amar. Como você reagiria a lavar os pés de alguém que você sabe que aqui a poucas horas mais à frente vai te trair e vai te jogar numa cruz? Mas Jesus deu o exemplo. E é por isso que logo depois ele diz: eu quero que vocês amem como eu estou amando vocês. Eu estou dando o exemplo de como amar. E esse amor é desafiante para cada um de nós. Jesus quer que o amor seja uma prioridade em nossas vidas. Não um mandamento mais a seguir. Jesus quer que o amor seja prioridade em nossa vida. Não é uma coisa a mais que eu vou fazer, não. O amor é tudo para você. Amor deve ser tudo na sua vida. A sua vida deve se constituir de amar uns aos outros, de amar as pessoas, buscar relacionamentos. E aí que vem a primeira pergunta que nós vamos responder hoje. Por que o amor deve ser prioridade em minha vida? Por que eu tenho que colocar o amor como prioridade em minha vida? Eu tenho que colocar o amor como prioridade em minha vida, porque é mandamento de Deus. O amor como prioridade em minha vida, porque ele é mandamento de Deus. Então você coloca no seu esboço: eu devo amar como prioridade em minha vida, porque amar é mandamento. Se você não tiver razões para amar, ame porque Deus está mandando. Se você não tiver razão nenhuma para amar as pessoas, ame porque Deus manda amar. E Deus manda amar porque o amor é sempre um desafio. O amor, meus queridos, deve ser a principal prioridade na sua vida, o seu objetivo principal, a sua maior ambição. Você deve ambicionar a ser amoroso com as pessoas. Amar não é só uma parte boazinha que eu quero ser da minha vida, não. O amor é a parte mais importante da minha vida. A Bíblia ensina de Gênesis e Apocalipse que o amor deve ser o meu maior alvo. Mas por que nós somos tão negligentes nessa área? A Bíblia ensina de Gênesis e Apocalipse: ame, ame, ame. Mas nós somos muito negligentes nessa área. Às vezes nós até dizemos: eu gostaria tanto de amar as pessoas. Como se isso fosse uma prioridade que eu coloco, enumerando de 1 a 10, eu vou colocar assim: eu gostaria de amar as pessoas. Mas o amor vai além disso, porque o amor deve ser tudo para você. E não somente uma dentre muitas coisas que você tem que fazer na sua vida. O amor, ele é tudo para você.
Os seus relacionamentos devem ser prioridade para você acima de todas as outras coisas. Os seus relacionamentos com as pessoas. Veja o que nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina em Levítico e em João. Levítico 19:18 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Esse é um versículo da época da lei. E eu trouxe para você, mas amar é só época da lei. Aí eu vou trazer um versículo que Jesus falou. João 15:12, Jesus diz: eu ordeno para vocês, olha só, eu ordeno. Jesus não está pedindo para você. Jesus está dando uma ordem para você. Eu ordeno que se amem uns aos outros como eu amo a vocês. O desafio é muito grande, porque você precisa amar as pessoas que estão aqui nessa comunidade, cristãos, discípulos, como Jesus amou. Quanto mais nós amamos as pessoas, mais nós nos tornamos parecidos com Jesus. De modo que o amor é o fundamento maior da minha vida. Se eu fosse fazer um resumo completo de todos os mandamentos, eu poderia dizer que todos eles, poderia resumir todos eles numa palavra só: ame. Jesus uma vez foi questionado por uma pessoa, por um fariseu, sobre quais os principais mandamentos. Ele resumiu muito claramente: ame a Deus e ame as pessoas. Nisso se resume toda a lei. Tudo que é na sua vida, meu irmão, se resume em amar. Tudo na sua vida precisa se resumir em amar a Deus e amar as pessoas. Deus nos desafia a amar as pessoas, mas sabe de uma coisa? Deus tem um interesse especial que nós amemos uns aos outros, nós discípulos de Jesus, que nós nos amemos. Deus desafia você a amar todas as pessoas, mas Ele tem um interesse especial que você ame um ao outro. Talvez aqui nesse auditório tenha discípulo de Jesus que você não suporta olhar, mas Jesus está dizendo para você hoje: ame. Mas ele é difícil, ame. Mas eu não consigo, mas você vai amar. Você precisa amar. Por isso que o versículo diz que é uma ordem. Mas por que Deus insiste tanto que nós devemos nos amar uns aos outros? Por que o amor entre os discípulos deve ser uma grande prioridade? Porque Deus quer que a sua família seja conhecida pelo amor. Deus quer que as pessoas olhem para a gente e olhem e dizem assim: ali está um povo que se ama. Eu quero fazer parte daquela comunidade porque ali tem uma comunidade que se ama. É por isso que Jesus tem um interesse especial. A palavra de Deus tem um interesse especial para que você ame um discípulo ao outro. Porque o amor é que identifica o discípulo. Vocês serão conhecidos de todas as pessoas se vocês amarem uns aos outros. Não são dons que identificam você como cristão. Não é o tamanho da sua Bíblia que vai identificar você como cristão. Não é quantas Bíblias que você tem em casa que vai identificar você como cristão. O que vai identificar você como cristão é se você amar um ao outro. O que vai identificar você como cristão é se você se amar um ao outro. Se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o grande desafio que nós temos. O desafio de amar. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar para as pessoas de fora. É o desafio de amar um ao outro. No céu nós vamos desfrutar de uma família de Deus para sempre. Quando estivermos no céu, nós vamos desfrutar dessa família para sempre. Mas nós primeiro temos que treinar um pouco aqui. Jesus quer que nós treinemos um pouco aqui sobre como amar um ao outro. Lá no céu vai ser fácil de amar. Mas Deus quer que você treine aqui. Treine o amor. Um famoso escritor cristão, certa vez eu estava lendo um livro e ele escreveu assim: amar os irmãos no céu, oh glória! Amar os irmãos aqui na terra é outra história. Porque é difícil amar. Não é fácil amar. No céu é a glória. Aqui na terra é outra história. Porque tem umas pedrinhas espinhosas junto da gente. Tem umas pedrinhas que não encaixam. Por isso que é outra história. Mas aqui é o campo de treinamento que Deus colocou você para amar.
Deus nos estimula a estar amando e dando responsabilidades para nós como discípulos. E a principal responsabilidade que Jesus nos dá como discípulo é de amar. É da vontade de Deus que você tenha uma associação íntima e constante com os outros crentes, para que você possa desenvolver essa habilidade. O amor não vai surgir naturalmente como você acha que vai surgir. Você precisa estar exercitando. O amor não pode ser aprendido nunca solitariamente. Para você amar, você precisa se relacionar com os outros. Para você amar, você precisa se relacionar com as outras pessoas, para que você possa desenvolver essa habilidade. Não adianta, talvez você já tenha sido frustrado com alguns relacionamentos. Talvez você tenha sido frustrado com relacionamentos muito próximos a você, você esteja dizendo, eu não quero mais me relacionar com as pessoas. Eu não quero participar mais de um pequeno grupo, porque lá eu já fui frustrado. Mas eu quero te dizer que você sozinho, você nunca vai aprender a amar. Você sozinho, você nunca vai aprender a amar, e o desafio que Deus coloca para a gente é de amar. E para amar eu preciso me relacionar com as outras pessoas. Talvez aquela pessoa difícil que Deus colocou na sua vida, no seu pequeno grupo, no seu trabalho, na sua faculdade, Deus está querendo que você treine o amor na sua vida. Começa a orar por aquela pessoa, começa a desenvolver, buscar em Deus forças para desenvolver o amor por aquela pessoa. Você está treinando, lembra-se, você está no campo de treinamento de Deus. A tendência nossa quando temos alguém que nós não gostamos é nos afastar dessa pessoa. Isolarmos essa pessoa. Mas se você quer aprender a amar, incondicionalmente você precisa começar a orar por aquela pessoa difícil na sua vida. Orar por aquela pessoa, porque Jesus está ordenando para você. Ame. Você precisa orar para superar essa resistência e começar a amar. Porque aqui é o campo de treinamento que Deus colocou para você. Jesus nos amou tanto que deu sua vida por nós. E esse é o tipo de amor que Ele também que nós amemos uns aos outros. Ele caracterizou o amor pelos outros como um mandamento, como algo que deveria necessariamente ser feito. O amor é tão importante para Deus que Ele colocou isso como um mandamento. O amor não é algo simples, é um mandamento de Deus, é ordem de Deus. Você precisa estar amando. Então, a primeira razão pela qual o amor é uma prioridade na minha vida é porque é mandamento de Deus. Quer você goste, quer você não goste, é ordem de Deus. Pode ser que você não tenha gostado, não goste de amar algumas pessoas, mas eu quero te dizer que isso é mandamento de Deus. Mas tem uma outra razão, porque que amar deve ser prioridade na sua vida. Amar deve ser prioridade na sua vida, porque a vida sem amor não tem nenhum valor. Coloque aí no seu esboço a palavra vida. A vida sem amor não tem valor nenhum. Por isso que o amor tem que ser prioridade na nossa vida. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13:3. Ele diz assim: não importa o que eu diga, creia ou faça, sem amor eu estou arruinado. Não importa o que você diga, meu, você pode falar palavras bonitas, você pode falar palavras lindas, não importa o que você faz, não importa, se você não tiver amor, você está arruinado. O apóstolo Paulo diz, sem amor eu não sou nada. Se você fizer, você pode fazer milhares de coisas, mas se você não tiver amor, você está perdendo a sua vida. Porque a sua vida precisa ser prioridade, como amar as pessoas. Sabe o que nós fazemos normalmente com os nossos relacionamentos? Em vez de nós colocarmos os nossos relacionamentos de amor como prioridade, nós esprememos os relacionamentos na nossa agenda. Como é que isso acontece? Nós ficamos buscando um tempo, arrumando um tempo para passar com minha esposa, eu tento arrumar um tempo para passar com meus filhos, porque a minha agenda não tem mais espaço para eles. Quando o relacionamento com a sua família deve ser prioridade, mas você tem uma agenda inflexível.
Isso dá a impressão apenas que os relacionamentos são só uma parte da sua agenda, que você pode mudar conforme as suas necessidades. Os seus relacionamentos, o seu tempo com a sua família parece que é aquela parte da agenda que você pode mexer sempre. Surgiu um compromisso, a minha família pode esperar. Eu preciso trabalhar um pouco mais, a minha família pode esperar. A gente coloca sempre os nossos relacionamentos como o último lugar da nossa agenda. E aí, a gente é desafiado hoje a entender que os relacionamentos devem ser não uma parte da sua agenda, mas eles devem ser a sua agenda. Deus nos diz que os relacionamentos são muito mais do que tópicos na agenda. Deus diz que os relacionamentos devem ser tudo para nós. A nossa vida deve constituir desses relacionamentos. Nós devemos aproveitar estas oportunidades para estar amando. Relacionamentos são a parte principal da sua vida, meu querido. Semana passada nós aprendemos a amar a Deus aqui. O pastor falou sobre adoração. Não foi isso? No último domingo o pastor falou sobre o tema adoração, como é que a gente vai adorar ao Pai. E hoje nós vamos aprender um pouco mais como aprender a amar o nosso irmão. E esse deve ser o segundo propósito na minha vida. O primeiro propósito da minha vida, amar a Deus. O segundo propósito da minha vida, me relacionar com as pessoas. É impossível que você ame a Deus e não se relacione com as pessoas. Impossível. A palavra de Deus diz, aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. Irmão, aquele difícil também. É sem exceção. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é o nosso desafio. Mas se os relacionamentos eles são tão importantes, por que nós os colocamos como descartáveis? Uma parte da minha agenda que eu posso mudar. Porque muitas vezes nós não temos a consciência de que os relacionamentos são a base da nossa vida. Por isso que a gente os coloca como descartáveis. O que acontece quando a minha agenda fica sobrecarregada? Eu começo a tratar meus relacionamentos de forma superficial. A primeira coisa que acontece quando os meus relacionamentos, quando minha agenda fica superlotada, os meus relacionamentos se tornam superficiais. E isso se tornam superficiais na igreja, se tornam superficiais em casa, porque a minha agenda está superlotada. E onde é que eu vou tirar tempo? Eu vou tirar tempo da minha família. E aí que está o erro. Você deve dizer assim, o tempo com a minha família é intocável. O seu tempo de relacionamento com as pessoas deveria ser intocável. Mas nós usamos a nossa agenda só para tirar os nossos tempos de relacionamento. E o que nós fazemos? Aquilo que é mais importante para Deus, nós substituímos por aquilo que é urgente para a gente. Deus diz, os seus relacionamentos são mais importantes que eu estou dando para você. Aí você vai e coloca outra coisa no lugar. Os seus relacionamentos são aquilo de mais importante que Deus deu para você. Aí qualquer coisinha você coloca no lugar. E sabe quais são os grandes vilões disso? As nossas ocupações. As nossas ocupações são o grande vilão dos relacionamentos. Nós nos preocupamos em ganhar a vida, fazer o nosso trabalho, pagar a nossa conta, pagar as nossas contas, cumprir as nossas metas na empresa, como se isso fosse tudo na nossa vida. Mas elas não são. O objetivo da vida principal é aprender a amar. Amar a Deus e amar as pessoas. Sabe por quê? Porque o amor deixa um legado, o amor deixa uma história. O amor deixa uma história. A forma de você tratar as pessoas e não a sua riqueza, não aquilo que você conquistou, as suas façanhas. Aquilo que vai ficar para a sua história, o que vai influenciar a sua vida, a sua história, aquilo que você vai deixar quando você seguir, vai ser aquelas histórias de amor que você deixou para as pessoas, a sua dedicação de amor para as pessoas. É isso que vai ficar para a história. O amor é um legado. Por isso que a vida sem amor não tem valor nenhum. Porque se você for embora desta vida e deixar uma casa, ela vai se acabar um dia. Mas se você deixar uma história de amor, elas nunca vão se acabar. Se um dia você deixou o seu tempo na sua casa para estar com um irmão que estava chorando na madrugada, isso nunca vai se apagar.
Nunca vai se apagar. Recentemente eu tenho um vizinho que ele está sendo transferido, e eu tive conversando com ele essa semana, eu falei, já vai embora? Ele falou, pois é, né, Fernando? Já faz 2 anos. Quando eu cheguei com aquela mudança aqui, você veio perguntar se eu precisava de ajuda. Eu nem me lembrava mais disso, mas ficou na mente dele. Quantas e quantas vezes chega carro de caminhão na sua rua e você não está nem aí? Aquela pessoa não tem geladeira, ou se tiver geladeira, a água está quente. Talvez ela não tenha comida, porque não deu tempo de instalar o fogão ainda. Ficou na mente dele. Faz 2 anos que você veio me oferecer ajuda. Que bom ouvir isso. Que bom saber que o amor fica. O amor fica, as outras coisas vão. Mas o amor é para sempre. Então tem 2 razões pelas quais o amor deve ser prioridade na sua vida. Primeiro, porque é mandamento de Deus. E segundo, que se você passar a sua vida sem amar, você perdeu o seu tempo. Coloque o amor como prioridade na sua vida. Mas nós temos uma outra pergunta para responder hoje. Como eu posso ser efetivo em amar a próximo? Como é que eu posso amar as pessoas? Eu já sei que amar é importante, eu vou colocar o amor como prioridade na minha vida. Mas como é que eu posso ser efetivo em amar as pessoas? Como? Sabe a primeira coisa que você deve fazer para ser efetivo em amar as pessoas? É investir nos relacionamentos. A primeira coisa que você deve colocar, se você quer ser efetivo em amar, é investir nos relacionamentos. Coloque aí na sua agenda, no seu esboço. Investir nos relacionamentos implica ter um relacionamento como esse. Perigoso. Principalmente para o gatinho, né? Mas esse é o desafio que Deus nos dá. Deus está desafiando você a se relacionar. Esse é o desafio de amar. Veja o que Jesus nos fala lá em Marcos, no capítulo 22, do verso 37 ao 40. Mateus 22, do 37 ao 40, diz assim, aqui foi quando Jesus foi dizer os 2 principais mandamentos. Ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O versículo continua, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, e semelhante a ele, é ame o seu próximo como a você mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Você já tentou fazer amizades e saiu frustrado por não encontrar nenhum canal de afinidade com as pessoas? Sabe por que às vezes a gente se frustra com os relacionamentos? Sabe o que é? É que a gente às vezes não ama, a maioria das vezes a gente não ama incondicionalmente. A gente se frustra muitas vezes com os relacionamentos, sabe por quê? Porque a gente ama por troca. A gente ama por troca. O que acontece? Nós oferecemos ajuda a alguém, quando elas precisam, mas depois nós nos sentimos explorados. Se eu precisar de ajuda e aquela pessoa que eu ajudei não vier me ajudar. Aí você se frustra com os relacionamentos, porque você estava amando por troca. Eu amo, mas eu espero ser amado também. Isso frustra as pessoas. Aí vem as decepções. Eu não quero mais saber de me relacionar com as pessoas. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas feridas, dizendo, olha, eu não quero mais me relacionar com as pessoas. Eu ajudei o fulano, mas quando eu precisei daquele fulaninho, aí já mudou, né? Já não é mais fulano. Quando eu precisei daquele fulaninho, ele virou as costas para mim. Tu acredita? Aquele ingrato, ou aquela ingrata, nós amamos por troca. Por isso que a gente se frustra com os relacionamentos. E essa frustração só ocorre porque nós não amamos como Jesus. Um amor incondicional. A decepção ocorre porque a gente ama esperando sempre o retorno do amor. Experimente amar incondicionalmente. Após algumas decepções, não é de espantar que muitas pessoas encarem os relacionamentos como um risco e não como um tesouro. Os relacionamentos são um grande tesouro, meu querido, por mais que você tenha risco de se decepcionar com eles. Quando a gente ama incondicionalmente, você ama
porque você quer amar, sem esperar nada em troca. A gente se frustra porque a gente sempre quer alguma coisa em troca. E a gente, para a gente se proteger das dores e da decepção, nós rejeitamos as pessoas com medo de sermos rejeitados. Essa é a grande verdade. Por que nós nos frustramos? Porque nós amamos por troca. Porque se nós amássemos sem buscar troca, no dia que você precisasse de ajuda daquela pessoa que você lhe ajudou e ela não lhe ajudava, você continuaria em frente na sua vida. Como a gente diz, você é resolvido no assunto. A gente se frustra porque a gente sempre ama esperando a troca. Por isso a gente se frustra. Mas apesar dessas decepções que a gente pode ter, os relacionamentos são um tesouro deixado por Deus para nós. O problema, querido, é que algumas das nossas pessoas com quem a gente se relaciona são pedras brutas. Né? As amizades, os relacionamentos são um tesouro. Mas às vezes tem pessoas próximas a gente que ainda são uma pedra bruta. E às vezes são bruta mesmo, né? Bruta e bruto, né? Aí a gente foge daquele relacionamento e não espera aquela pedra bruta ser lapidada por Deus. E aí você perde o tesouro, que poderia ser uma grande amizade. Se você tem pedra bruta perto de você, nos seus relacionamentos, espera mais um pouco. Deixa Deus lapidar essa pedra. Começa a orar para que Deus transforme aquela pedra bruta num tesouro, numa pedra preciosa. A gente não tem paciência de esperar. Então, invista nos relacionamentos. Vale a pena investir nos relacionamentos, mesmo que você tenha uma pedra bruta perto de você. Vale a pena investir nesses relacionamentos. Então, se você quer ser eficaz em amar, a primeira coisa que você tem que fazer é se relacione com as pessoas, mesmo as pedras brutas. Uma segunda coisa que a gente precisa fazer para ser efetivo é buscar um relacionamento inspirado em Jesus. Busque um relacionamento inspirado em Jesus. Veja o que Paulo fala aos Efésios capítulo 5, no versículo 2. Efésios 5, 2. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Ele está falando para a igreja. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. É preciso que a gente traga o amor de Jesus para construir as nossas relações. Só assim, essas relações elas podem ser mudadas e podem ser transformadas. Quando você tem uma pedra bruta nos seus relacionamentos, comece a se inspirar no que Cristo fez com as pessoas para transformar essa pedra num tesouro. Em seus ensinamentos, meus queridos, Jesus sempre demonstrou que gestos simples de amor e amizade são capazes de tocar corações endurecidos e transformá-los. Jesus sempre demonstrou que gestos simples transformam as pessoas. Foi o que aconteceu, sabe com quem? Com Zaqueu. Zaqueu teve um encontro muito especial com Jesus. Veja uma parte das escrituras lá em Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou, levantou o olhar para Zaqueu e o chamou pelo nome. Zaqueu, disse ele, desça depressa, desça daí, pois hoje eu vou hospedar-me em sua casa. Jesus transforma as pessoas com simples relacionamentos, de forma simples. Zaqueu queria ver Jesus, mesmo que rapidamente. Zaqueu, um homem de baixa estatura, um homem odiado pelos seus compatriotas, era um homem sem amizades, porque os seus compatriotas o odiavam. Ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores. Ele era pior do que os cobradores, porque ele era o chefe.
Ninguém suportava o tal do Zaqueu. E Zaqueu queria ver Jesus. Porque as pessoas diziam que Jesus curava os doentes, Jesus ressuscitava mortos, Jesus poderia ser o Messias, e Zaqueu queria ter esse encontro. Zaqueu queria ter isso. E Jesus vai passando e diz: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na tua casa. Começa chamando o homem, usar aquele baixinho pelo nome, que talvez ele tivesse muitos apelidos. Mas Jesus começa chamando ele pelo nome. Hoje eu vou me hospedar na tua casa. Zaqueu nunca tinha visto alguém dessa forma. A vida tinha ensinado para Zaqueu que, para ele ser bem sucedido, ele tinha que cuidar dele mesmo, ainda que ele prejudicasse os outros. Era assim que Zaqueu agia. Mas olha, a atitude de Jesus transformou aquele homem solitário. Até que Jesus penetrou na sua solidão com um convite para ir na sua casa. Esse era o milagre que Zaqueu precisava. Ele precisava de alguém para se relacionar com ele. Jesus não curou Zaqueu. Zaqueu não estava enfermo. Zaqueu não estava atolado em dívidas. Zaqueu precisava de alguma coisa. Ele precisava de amor das pessoas. Isso transforma. Foi isso que transformou a vida dele. Um simples gesto de solidariedade. Um convite para uma visita. A oportunidade de fazer uma amizade. E algumas horas de conversa modificou o mundo daquele homem. Você pode modificar o mundo das pessoas quando você convidar para elas irem na sua casa. Vamos tomar um café juntos? Há pessoas que durante a semana toda mal conversam umas com as outras. E você pode transformar o mundo das pessoas com a simples visita. Jesus transformou aquele homem com uma visita. Ao final daquela visita foi dito assim, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. A visita transformou aquele homem completamente. Qual foi o grande milagre de Jesus com Zaqueu? Amor. Era aquilo que aquele homem precisava. Ele precisava de alguém para se relacionar com ele. E Jesus, a cada encontro dele, ele agia dessa forma. Jesus não se interessava pelas pessoas, não pensando no que ele podia ganhar nesses relacionamentos. O que Jesus pensava era no amor de Deus que ele podia levar para as pessoas. Jesus não se relacionava pensando em barganhar com a pessoa. Jesus se relacionava porque ele queria levar o amor de Deus para as pessoas. Essa fazia a diferença. Jesus não olhava apenas para si mesmo. Jesus não olhava para si mesmo. Ele tocava os outros com os tesouros mais profundos do amor de Deus, que é o amor. E isso produzia um grande milagre que a gente chama de transformação. Precisamos estar atentos. Pode ser que o seu vizinho esteja solitário. Pode ser que pessoas próximas a você estejam na beira da morte, porque não há pessoas para conversar com elas. E você é o canal de Deus, colocou na vida dessas pessoas. Enxerga. Você precisa enxergar que você é instrumento de Deus. Uma simples visita transforma uma vida. Você precisa só dispor de tempo para olhar para as pessoas. Infelizmente, a maioria de nós, como Zaqueu, está mais acostumada com o tipo de relacionamento em que as pessoas manifestam amizade, enquanto pode tirar algum benefício para si mesmas. A maioria de nós só manifestam amizade, ou só buscam amizade quando pode tirar um benefício. O relacionamento baseado na necessidade delas. Então as pessoas são calorosas em um determinado momento e frias em outro. Por quê? São calorosas quando estão precisando de algo. E são frias quando não estão precisando. Relacionamentos baseados em troca. Os relacionamentos de Jesus são baseados tão somente no amor incondicional. Enquanto você estiver colaborando com a pessoa, você aceita naquele grupo. Mas quando você deixa de colaborar, as amizades acabam. E você diz assim: poxa, mas aquela pessoa era tanto minha amiga, era tão meu amigo. Por que aconteceu? Porque você é descartado. Você já foi usado. Você não precisa, as pessoas não precisam mais de você. Assim são os relacionamentos. Mas os relacionamentos do discípulo é amando como Jesus amou. Preste atenção na maneira como Jesus desenvolvia as amizades dele. Jesus construiu amizades baseadas apenas no amor do Pai.
Quando Jesus andava no meio do povo, quando alguém que tratava as pessoas sem nenhum egoísmo, o mundo virou de cabeça para baixo. Porque alguém estava amando sem egoísmo. E Jesus, no fim dos seus dias aqui na terra, naquela reunião com os seus discípulos, ele estava dizendo: amem como eu amei. E você sabe qual foi o resultado desse amor que os discípulos ouviram e colocaram em prática? Foi as primeiras comunidades cristãs fizeram uma revolução, porque as pessoas olhavam e diziam assim: olha ali, aquelas pessoas se amam, eu quero estar junto daquelas pessoas. Às vezes as pessoas vão num pequeno grupo, elas querem ficar ali, porque elas encontram amor naquele local. O mundo é carente de amor. As pessoas são carentes de relacionamentos. Quando aquela comunidade começou a amar entre eles, aquele amor transformou toda uma cidade. Mas é o amor baseado no exemplo de Jesus. É o amor baseado no exemplo de Jesus. Precisamos seguir o exemplo daqueles primeiros discípulos e colocar o amor em prática na nossa vida. Então, constitua os seus relacionamentos não baseados em moeda de troca, mas e sim inspirado no exemplo de Jesus. Um amor incondicional, disposto a transformar a vida das pessoas. Uma simples visita pode fazer uma grande diferença na vida delas. Mas você sabe de uma coisa mais que a gente precisa fazer? A gente precisa, para ser efetivo no amar o próximo, nós precisamos exercitar a prática do amor como um hábito na nossa vida. O amor precisa ser um hábito na sua vida. Você sabe como é que você aprende a amar? Amando. Você só vai aprender a amar se você estiver amando. Se você não estiver amando, você não vai aprender a amar. É frustrante ver, apesar da ordem bíblica de a gente amar um ao outro, a falta de preocupação de cada um de nós com os relacionamentos. Nós precisamos colocar a prática do amor como um hábito na vida da gente. Nós precisamos, queridos, dedicar tempo às pessoas. Veja como era que os discípulos, os primeiros discípulos se reuniam lá em Atos capítulo 2, 46 e 47. Como era que a igreja se reunia? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Os primeiros cristãos, eles não se viam como uma instituição. Não. Eles eram uma família. Eles eram uma família. Você não precisa, você não vai à igreja por falta de opção. A igreja deve ser um lugar onde haja relacionamento entre as pessoas. Onde haja relacionamento cristão. Aquelas pessoas entenderam que o amor ia fazer a transformação naquela sociedade, e eles começaram a compartilhar o amor entre eles. E aquelas cidades começaram a se espantar com aquele movimento baseado no amor. Aquelas pessoas olhavam e diziam assim: olha, vejam como aquelas pessoas se amam, se relacionam juntos, almoçam juntos, oram juntos, estão juntos, amam um ao outro. Vejam como aquelas pessoas se amam. E o amor começa a contagiar as pessoas. A Bíblia ensina em diversas formas da gente amar. Mas sabe o que acontece? É que nós passamos como um trator por cima desses ensinos. Nós relaxamos nas formas de amar que a Bíblia ensina. Passamos como um trator por cima delas. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que o amor é natural. Não, você precisa incentivar o amor que há em você. Você precisa estar exercitando isso. Vamos ver agora algumas formas de amar que a gente pode fazer um ao outro, como irmãos.
Uma primeira forma de amar um ao outro é alegrando-se e chorando juntos. Olha só o que está em Romanos 12:15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Uma forma de amar as pessoas é quando você chora com elas e quando você se alegra com elas. Deus dá muita vitória para o seu povo. Hoje mesmo a gente estava celebrando uma vitória na hora do almoço. Estávamos nos alegrando com um irmão vitorioso, porque Deus abençoou a vida dele. O que acontece com o meu irmão, com o seu irmão, acontece com você também, querido. Então, se o seu irmão está alegre, festeje com ele. Se alegre com ele. Se o seu irmão alcançou uma vitória, se alegre com ele. Isso é uma forma de você estar amando esse irmão. Mas amar também é sofrer junto. Quando chega alguém, meu querido, e chora com você, que ele recebe a sua atenção, ele com certeza ele vai se sentir muito melhor, sabe por quê? Porque ele sabe que tem alguém com quem ele pode confiar. Visite um irmão que está enfermo, vá a um hospital, saia. O amor exige ação. Ouça, compartilhe. Tem alguém na dor? Sofra junto. Chore junto. Você quer amar um ao outro? Se alegre junto e chore junto. Mas nós também, como forma de amar um ao outro, nós podemos restaurar uns aos outros. Quer amar um ao outro? Restaure uns aos outros. Veja aí o que Paulo nos ensina em Gálatas 6:1. Queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Com mansidão e humildade. O grande propósito de Deus na nossa vida é que nós nos pareçamos a cada dia mais com o seu Filho Jesus Cristo. E eu tenho parte nisso. É por isso que o apóstolo está me incentivando a restaurar aquele irmão que está em dificuldade. Mas é de qualquer forma, quando você ama o seu irmão, você restaura o seu irmão com humildade e mansidão. Você não precisa esganá-lo. A verdadeira restauração, ela ocorre com mansidão e humildade. Porque amanhã, quem pode estar no lugar daquele que errou pode ser você. Por isso que é com mansidão e humildade. Amanhã pode ser você. Então você quer amar o seu irmão? Se alegra com ele, chora com ele, restaura o seu irmão. Mas tem outras coisas que você pode fazer também. Sabe qual é uma outra coisa que você pode fazer com o seu irmão? Carregue o peso um dos outros. Carregue o peso uns dos outros. Gálatas 6:2. Partilhe as dificuldades e problemas uns dos outros, uns aos outros, obedecendo dessa forma a ordem do Senhor. Uma das bênçãos do Senhor é você ser da família de Deus. Você nunca vai estar só. Na igreja nós todos podemos estar prontos a carregar as cargas uns dos outros. Você está pronto a partilhar a carga do seu irmão que está pesada? Amar é partilhar as cargas também. Não adianta eu fingir que não é comigo, querido. Você está disposto ao desafio de amar? Carregue a carga um do outro. Carregar a carga, meu irmão, é se seu irmão está desempregado, você vai lá e compra uma cesta básica e leva para ele. Carregar a carga é fazer alguma coisa que pode trazer uma alegria àquela pessoa, é saber que ele está junto. Carregar a carga é estar junto com ele, é dividir o sofrimento. Você está disposto a amar o seu irmão? Então esteja disposto também a carregar o peso dele. Você está disposto a amar? Tem outra coisa, que no curso nós vimos 20 coisas que nós podemos amar um ao outro. Aqui nós vamos parar só na próxima, que é honrar uns aos outros. Romanos 12:10. Amem-se uns aos outros com afeição fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tenha prazer em honrar as pessoas que estão próximas a você. A honra é um prazer que você deve ter.
Como é que você tem sido no seu pequeno grupo? Você tem sido aquele filho de Deus que honra o seu líder? Ou você tem sido um peso para ele? Quando você ama, você passa a honrar as pessoas que estão em posição de liderança para você. Sabe por quê? Porque aquela pessoa foi colocada como liderança não por homens. Ela foi colocada por Deus. E se você está sendo oposição à sua liderança, você está fazendo oposição a Deus. Por isso você deve honrar e comprazer um ao outro. Sabe o que é honrar um ao outro? Chega na pessoa e coloca no ombro dele, eu estou junto com você. Sabe o que é honrar um ao outro? É respeitar. É ser uma pessoa que vai ajudar. Você tem sido um vaso de honra nas pessoas próximas a você? Ou você tem sido peso para as pessoas? Quando você ama, você é vaso de honra para as pessoas. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou obrigado a amar. Você é obrigado a amar porque Deus manda você amar. Você é obrigado a amar sim. Seja um vaso de honra. Sabe outra coisa que você pode fazer para ser efetivo em amar? Você precisa dedicar tempo para as pessoas. Dedique tempo para as pessoas. Primeira João 3,18 diz assim: nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha o desafio. Agora eu preciso dar a minha vida. Olha só, a importância das coisas, ela pode ser medida, sabe por o quê? Pelo tempo. O tempo que você dedica a alguma coisa demonstra para mim o quanto aquela coisa é importante para você. O tempo que você dedica aos seus relacionamentos me indica o quanto os seus relacionamentos são importantes para você. O maior presente que Deus pode dar para você é o tempo. Ele é precioso. Sabe por quê? Porque dinheiro você conquista outro. Casa você conquista outra. Carro você conquista outra, mas o seu tempo você nunca mais recupera. Quando você dá o do seu tempo para uma pessoa, você está dando parte da sua vida. Porque aquela 1 hora que você passou com aquela pessoa, você nunca mais vai recuperar. O tempo é a sua vida. Como é que estão as prioridades na sua vida? Quanto tempo você está dando às coisas? É fácil saber o que é prioridade na sua vida. É só ver quanto tempo você está dando a cada uma das coisas na sua vida. Quando você dedica tempo a alguém, você está dedicando uma porção da sua vida que você nunca mais vai recuperar. Nunca mais. É por isso que o maior presente que você pode dar a alguém não são diamantes. Não é um carro. O maior presente que você pode dar para alguém é o seu tempo. Porque o seu tempo você nunca mais recupera. Não sei se você já tinha pensado sobre isso. O seu tempo você não recupera nunca mais. A essência do amor não é o que nós pensamos, no que eu faço, ou o que eu proporciono às outras pessoas, mas é quanto eu dou de mim mesmo para elas. A essência do amor é baseada em quanto eu dou de mim mesmo para as pessoas. Você quer saber um exemplo? Nós homens normalmente não compreendemos isso. É difícil para nós homens. As mulheres compreendem isso que eu vou falar melhor. Muitas pessoas chegam e me dizem assim, ou às vezes até eu mesmo falo assim: eu não entendo a minha mulher e os meus filhos. Cara, eu dou tudo para eles. O que eles mais querem de mim? Pois eu vou lhe dizer o que sua mulher e seus filhos mais querem de você. Está pronto para ouvir? Eles querem os seus olhos, os seus ouvidos
Eles querem o seu tempo, que você está espremendo na sua agenda. Por isso que eu falo que os homens não entendem isso. Outro dia a minha mulher chegou e falou, Fernando, vamos ficar mais um tempo. Eu falei, filho, eu estou com você o dia inteiro. Ela falou, não, mas eu preciso mais um tempo com você. Eu falei, meu Deus, eu não entendo. Tanto tempo. Eu não consigo entender. O bem mais precioso que você pode dar para alguém é o seu tempo. Por isso que os homens não entendem isso, e as mulheres entendem isso muito bem. Elas querem estar junto de você, sabe por quê? Porque elas amam você. Os seus filhos querem estar junto de você, sabe por quê? Porque você é prioridade na vida deles. Mas nós homens colocamos isso em segundo plano. O futebol é mais importante do que os meus relacionamentos. O meu trabalho, muitas vezes, é mais importante do que isso. Mas eu dou tudo para os meus filhos, mas nunca deu tempo para eles. Deixo tudo em minha casa, tem comida, tem televisão, tem videogame, tem internet, lá pode usar tudo. Mas você nunca deu o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Dê o maior presente para as suas pessoas que estão próximas a você. Dê o seu tempo para elas. Sempre que você dá o seu tempo, você está fazendo um sacrifício para a pessoa. Sempre que você dá o seu tempo para alguém, você está dando um sacrifício. E o sacrifício é a essência do amor. E se você quer amar sem se sacrificar, você não vai amar. O amor exige sacrifício. E o sacrifício é você dedicar tempo para as pessoas. É você estar em casa, o telefone toca, você tem alguém, amigo seu, precisando de ajuda, e você está fazendo alguma coisa que você é importante, você vai deixar tudo e vai dedicar tempo para aquela pessoa. Você está dizendo, eu valorizo você, porque eu estou dando da minha vida para você, eu estou dando meu tempo, coisa que eu nunca mais vou recuperar. Então valorize as pessoas, dê do seu tempo para elas. Amar significa abrir mão. Eu vou ceder as minhas preferências, o meu conforto, o meu objetivo, a minha segurança, o meu dinheiro. O meu dinheiro. Tem bolso que tem escorpião dentro do bolso. Mas a palavra de Deus diz que se você é filho de Deus, o escorpião não vai te ferir. Pode meter a mão no bolso. Para amar exige sacrifício. Inclusive da carteira. Você está disposto a amar, meu irmão? Você lembra daquele samaritano? As pessoas, estava aquele homem caído, as pessoas passavam pelo lado. Talvez você já tenha agido como aqueles religiosos. As pessoas precisando de você, você passando pelo lado. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Não posso ver. Porque a sua consciênciazinha pensa que está tranquila. Sabe outra coisa que a gente faz normalmente? Eu até lembrei de te ligar hoje, nem te liguei para te dar os parabéns. Às vezes é porque realmente tem problema. Eu ia até te ligar hoje. Eu ia até fazer isso para você, mas não fez. E aí, para você ficar com a sua consciência tranquila, você diz para a pessoa, eu até ia fazer. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Aí a pessoa vai dizer assim, a minha prioridade era qual? Os seus relacionamentos estão em que prioridade? Algumas vezes, meus irmãos, a gente pode adiar muitas coisas, mas nós não podemos adiar amar. E é isso que nós vamos ver agora. Você quer saber, para a gente concluir, como você pode ser efetivo em amar a vida das pessoas? Você quer ser efetivo na vida das pessoas, você não adia o momento de começar a amar. Você adia outras coisas, meus irmãos, mas não adia o momento de amar. O tempo de amar é agora. Coloque no seu esboço a palavra momento. Não adie o momento de começar a amar. Efésios 5,16 diz: coloque no seu esboço a palavra momento. Efésios 5,16 diz: os dias em que vivemos são maus. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Meu irmão,
Algumas vezes você pode adiar coisas triviais na sua vida, mas o amor é tão importante que você não pode adiar. O amor é para agora. Se você quer ajudar alguém, ajude agora. Não adie, porque se você adiar, você vai deixar, a vontade vai embora. Antes que a vontade vá embora, você precisa ajudar as pessoas, precisa amar. O momento de demonstrar amor é agora. Mas sabe o que acontece? A gente procura mostrar o quanto que a gente gosta das pessoas, sabe quando? No momento final das nossas vidas. Está lá no leito de morte, já está condenado, o médico já falou que só tem mais algumas horas de vida. Chama meu irmão, eu já não falo com ele há tanto tempo, eu quero me reconciliar com ele. Quanto tempo não perdeu de vida que podia estar reconciliado com o irmão? Porque ficou adiando o amor. O amor não se adia, meu querido. Essa semana, eu pude presenciar a dor de uma mãe que perdeu um filho. Uma mãe perdeu um filho de 16 anos. E quando eu vi o desespero daquela senhora, eu pensava comigo, quantas coisas deixaram de ser ditas? Quantas coisas deixaram de ser ditas nesse relacionamento? Quantas coisas foram adiadas? Talvez hoje você tenha coisas importantes para dizer para alguém. E eu quero dizer que você precisa dizer hoje. Talvez hoje você precisa dar um abraço em alguém. E o momento de você abraçar é hoje. Nós temos data de validade, queridos. A nossa data de validade começa do dia que a gente nasce, mas o problema é que a gente não sabe quando é que ela termina. A vida passa. Os nossos pais podem morrer, os nossos filhos crescem, os nossos relacionamentos desaparecem, porque a gente não aproveitou a oportunidade de exercer o amor agora. Eu via o desespero de uma mãe. E eu lembrava, será que eu já falei para minha família que eu amo minha família hoje? Será se você não precisa dizer isso para alguém hoje? Será se você não precisa dizer, eu te amo hoje? Por que a gente é tão rápido em falar dos outros, falar mal dos outros? A gente não é tímido em falar mal dos outros. Eu acho interessante. Para falar mal das pessoas, a gente não tem timidez nenhuma. Mas para dizer eu te amo, há uma grande timidez. Para dar um abraço nas pessoas, há uma grande timidez. O tempo de amar é agora. Um dia, você vai estar diante de Deus. Considerando que um dia você vai estar diante do Pai. E se Ele fizer a seguinte pergunta para você: Como você me explica aqueles momentos em que os seus projetos e as suas coisas foram mais importantes do que as pessoas? Como você vai explicar para Deus quando Ele lhe perguntar: como é que você me explica aqueles inúmeros momentos em que as coisas foram mais importantes do que as pessoas? Valorize o amor entre as pessoas. Valorize as pessoas. A sua casa é importante, mas ela passa. O amor permanece para sempre. Como é que você vai explicar para Deus as inúmeras oportunidades que você teve de praticar o amor com as pessoas, mas as coisas foram mais importantes? Com quem você precisa passar mais tempo hoje, amanhã, esta semana? Pensa sobre isso. Com quem você precisa passar mais tempo? O que você precisa eliminar da sua agenda para colocar mais tempo para a pessoa que você ama? Tem coisas que você ama, pode ser que tenha, mas as pessoas são mais importantes do que as coisas. Às vezes as pessoas falam assim: eu não quero PG na minha casa porque as crianças vão quebrar as coisas. Eu olho assim e diz: misericórdia, Senhor. As coisinhas lá, os bebelozinhos.
são mais importantes do que a criatura que tu fez, Senhor. Os negocinhos no jardim, às vezes não custa nem muito dinheiro, mas as pessoas valorizam mais do que as coisas. Como é que você vai explicar isso para Deus? Um dia que a sua casa ia ser visitada, como um dia Jesus visitou Zaqueu, mas você não abriu, porque a pessoa podia sujar o piso da sua casa. E se ela vier com aquelas crianças? Se você se dispõe a amar, você precisa entender que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Quem ama, ame pessoas e ame a Deus. Quando Jesus resumiu os 2 mandamentos, ele diz: ame a Deus e ame as pessoas. Ele não diz: ame o teu bebelozinho. Nunca Jesus falou isso. Ame a sua casa. Jesus diz: ame as pessoas, gente. Mas nós relegamos isso em último plano. Essa semana, faça uma reforma na sua agenda. Dê mais tempo a quem você ama. Dê mais tempo a quem você ama. Busque os relacionamentos. Busque aquelas amizades difíceis que estão acontecendo na sua vida. Ore por aquelas pessoas que são difíceis na sua vida. Às vezes elas nem sabem que são difíceis, é você que acha. Às vezes eu fico abismado de ver as pessoas dizem assim: eu não gosto daquele fulano, nunca nem falei com ele, mas eu não gosto dele. Meu Deus, nunca nem falou e não gosta. Você já deve ter ouvido isso. Aí você acha que tem uma pessoa difícil na sua vida, mas a outra pessoa nem sabe que é difícil. Começa a orar, começa a buscar Deus. Eu sei que hoje eu aprendi que o mais importante na minha vida são os relacionamentos, e eu quero amar as pessoas. Que sacrifício você precisa fazer para amar mais? O que você precisa fazer para amar? E eu vou mais ou menos enfatizar. Uma coisa que você precisa sair daqui aprendendo hoje é que amar exige sacrifícios. Amar exige sacrifícios, renúncias. Amar muitas vezes vai doer. Vai doer nos seus olhos, porque você vai estar com sono, mas você precisa estar com alguém. Vai doer no seu bolso, porque você vai precisar ajudar alguém. Vai doer em alguns lugares seus, mas não existe amor sem sacrifício. A melhor atividade, para a gente encerrar, a melhor atividade que você pode dar à vida é amar. E a melhor expressão do amor, meu querido, é tempo. E o melhor momento para amar é agora. Que Deus nos abençoe, amém? Não percam o tempo que Deus tem dando para você estar amando as pessoas. Não se esqueça, há algumas pessoas que você precisa dizer que ama. Não deixe para amanhã. Você não sabe quanto tempo você vai ter para fazer isso, e nem a pessoa vai ter para ouvir isso. Amém?